Olá, eu sou Germana Casten e de agora em diante você está no Espiritismo e Arte. Hoje nós vamos navegar no oceano do audiovisual com as suas possibilidades infinitas e a capacidade criativa de divulgar a doutrina dos espíritos, ou espiritismo. Para isso, nós vamos entrevistar hoje o documentarista e pesquisador Oceano Vieira de Mello. Olá, Oceano, como vai? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Germana. Oceano, nós sabemos que você conheceu o espiritismo assistindo o Pinga Fogo. Como foi essa experiência impactante para você que te trouxe para produzir filmes com a temática espírita? É verdade, meu primeiro contato com o espiritismo foi vendo o Chico Xavier na televisão, ainda preto e branco, na minha Baby Empire, dos anos 70, né, em 1971, e ali foi o primeiro contato. Depois, alguns anos depois, né, nós descobrimos essa maravilha que é o audiovisual, a memória do espiritismo em audiovisual. Aí eu resolvi me entregar a esse trabalho, que é um trabalho muito prazeroso, que me dá uma satisfação muito grande, principalmente quando a gente trata de Chico Xavier. E esse trabalho, para isso você tem uma produtora? Como foi que você elaborou essa sistematização? Tudo que se produz no Brasil ou em qualquer parte do mundo em audiovisual, seja cinema, seja vídeo, há necessidade da distribuição. Você tem que ter um canal de distribuição. Então, o cinema produz para vídeo, para TV a cabo, para TV satélite, hoje para celular, não é? E a gente não tinha como distribuir, fazer com que uma preservação de memória, por exemplo, de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, alguma coisa ligada à história da nossa doutrina, como distribuir isso? Nós já trabalhávamos com filmes, com produções cinematográficas, distribuindo em DVD, no formato DVD no Brasil. Então quando você assistiu Pinga Fogo, você já produzia filmes? Não, eu não produzia. Naquela época eu era um adolescente. O Pinga Fogo, ele foi ao ar em 1971, na TV Tupi, 30 anos depois de que nós resgatamos aquele Pinga Fogo que passou na televisão. Então, nós restauramos, nós recuperamos, digitalizamos, ele não está restaurado, porque o Pinga Fogo 1 e 2 dura quase 8 horas. Então, para você restaurar, o custo é elevadíssimo, até porque não existe filmagem daquilo, existe um videotape, que era o início do videotape dos anos 70, então a gente não fizemos uma restauração, fizemos uma digitalização, mas preservamos praticamente 98% dos dois Pinga Fogo. E isso nós transformamos em DVD, e esse DVD, logicamente, está disponível ao público e, principalmente, preservar a memória de tão importante programa jornalístico, que é um programa jornalístico, entrevistando o nosso amado Chico Xavier. Vamos assistir alguns trechos do Pinga Fogo? Muito bem, voltamos aos seus receptores com o programa Pinga Fogo, série 71, que esta noite lhes apresenta Chico Xavier. A pergunta cabe a Herculano Pires para completar a segunda rodada da noite. Você teria recebido até agora comunicações, poesias, principalmente um número grande de poesias e comunicações variadas, inclusive romances, de mais de 400 autores. Eu perguntaria a você se você leu todos esses autores, se você tem conhecimento da obra de todos eles. Devo declarar de público que isso para mim seria impossível. E peço permissão para dizer que eu tive na vida 3 empregos. A primeira vez me empreguei aos 8 anos de idade numa fábrica de tecidos. Trabalhei até os 12, frequentando também a escola primária. Dos 12 aos 19, 20 anos, trabalhei num bar. E depois num armazém, isto é, no comércio.
E de 1931 a 1961, eu trabalhei durante 30 anos no Ministério da Agricultura, documentadamente, de modo que não seria possível para mim me inteirar do estilo de todos esses poetas, escritores, cronistas, jornalistas e amigos desencarnados por meu intermédio. Absolutamente. Não. Maravilha, maravilha, Oceano. Essa recuperação realmente deixou aí para os nossos anais esse memorável programa Pinga Fogo. Mas me fala o seguinte, foi o Pinga Fogo que te estimulou a trabalhar na produção e preservação de filmes que contam a nossa história? Lembrei-me, 30 anos depois, de ter assistido o Pinga Fogo. Então nós fomos atrás do Pinga Fogo e conseguimos uma cópia, aliás, várias cópias diferentes, onde a gente conseguiu, baseado num jornal da época, que ele reproduziu na íntegra os 2 programas num jornal, o Jornal Diário da Noite de São Paulo, era um suplemento chamado Jornal de Domingo, do Diário da Noite, que pertencia também aos diários associados. Então, baseado nesse jornal, nós juntamos as partes do Pinga Fogo 1 e do Pinga Fogo 2. Então, nós conseguimos praticamente 98% do programa, porque era um programa jornalístico de televisão, e nós conseguimos colocar em 2 DVDs. Nisso está preservada a memória do programa, a memória de Chico, porque, Germana, existem historiadores, pesquisadores, e eu concordo plenamente com isso, que existe espiritismo no Brasil antes e depois do Pinga Fogo. E me fala uma coisa, quantos títulos você tem de filmes em que você preserva a memória do espiritismo, dos vultos históricos? Veja bem, eu acompanho a história do espiritismo há muito tempo. Então, tem um período em que os cientistas pesquisaram muito sobre experiências quase mortes, sobre reencarnação, sobre mediunidade, sobre vida depois da morte, e isso era um assunto normal nos anos 70 e 80, na imprensa diária, na imprensa semanal, a respeito dessas pesquisas. E naquela época, isso foi formando em mim um tipo de cultura sobre a vida depois da morte, sobre as experiências quase-morte. E nós conseguimos memorizar alguns nomes de filmes que tratavam desse assunto, mas eram filmes científicos, não eram filmes espíritas. Quando eu comecei a estudar a fundo o espiritismo, eu me deparei com uma coisa extraordinária, que tudo aquilo que a ciência encontrou nos anos 60, ou seja, Ian Stevenson, Banerjee, que é o primeiro cientista que pesquisou sobre reencarnação, depois é que veio o Ian Stevenson. Raymond Moody Jr., que foi especializado, um cientista especializado em experiências quase-morte. Né? A Elizabeth Kubler-Ross, que é uma suíça radicada nos Estados Unidos, que entrevistou várias pessoas no leito da morte, e essas pessoas tinham umas visões e relatavam para esses pesquisadores, esses cientistas. Eu, estudando o espiritismo a fundo, a obra de André Luiz, de Ivone do Amaral Pereira, do Chico Xavier principalmente, toda a obra do Chico Xavier, eu verifiquei que tudo isso já havia relatado na obra de André Luiz, só que 40, 50 anos antes. Então o que nós fizemos? Nós licenciamos, garimpamos onde estavam esses filmes científicos e adaptamos ele não com linguagem espírita, mas com extras espíritas, onde a gente fez vídeos com estudiosos do espiritismo para ele comentar sobre aquele filme que saiu, porque o filme você não pode mudar, é uma obra de arte, ou então é um documento histórico de um cientista ou de cientistas. Então nós juntamos
os extras com estudiosos espíritas, com o filme baseado em ciência, que na realidade não choca com a doutrina espírita, com nada que disse ou deixou escrito Allan Kardec. Com então, os vultos do espiritismo, quais são os que você já realmente documentou em filme? Olha, nós temos o Espiritismo de Kardec aos dias de hoje, que foi produzido, por sinal, pela Federação Espírita Brasileira em 1996, onde mostra bem, é um docudrama, né, onde mostra bem Allan Kardec, a proposta do Espiritismo. Nós distribuímos, como você já falou, o Pinga Fogo e o Joelma, o Vida Depois da Morte, que é um documentário baseado na obra de Ian Stevenson e na obra de Raimundo Moody Jr., esses dois cientistas, pesquisadores. Esse filme nós conseguimos colocar uma interatividade que, quando o filme mostra uma cena daquilo que foi pesquisado pelo cientista, mas essa mesma cena está na obra de André Luiz 40 anos antes. Então nós colocamos uma pessoa, você apertando o controle remoto, aparece... Antes quando aquela cena combina com o espiritismo, aparece um livro na tela, no canto direito da tela do televisor, e se você apertar o enter do controle remoto, o filme para e entra uma pessoa. Essa cena está num livro tal de André Luiz. Maravilha, então a gente fez uma interatividade, quer dizer, provando que a ciência descobriu, só que já estava escrito antes na obra de Chico Xavier. Formidável esse trabalho, hein? Para quem quer estudar o espiritismo, acho que esses filmes é um bom começo. E me fala o seguinte, Oceano, o que você está trabalhando, porque eu sei que você não para, no momento, o que vem por aí de filme que documenta e preserva a nossa história? Germana, nós estamos trabalhando já há um tempo, cerca de 1 ano e meio, num documentário sobre Clóvis Tavares e Nina Aroeira. É a história de um casal extraordinário. Eles eram comunistas nos anos 30 e ele se tornou espírita porque ela desencarna com uma idade muito jovem, né? Ela fazia palestras em campos sobre socialismo, sobre humanismo, e começa a namorar o Clóvis Tavares, ainda jovem. Os dois eram socialistas. E ela, ao desencarnar, ela começa a se comunicar através do Chico Xavier com o Clóvis Tavares e Clóvis torna-se a maior amizade de Chico Xavier em todos os tempos. Escreve livros sobre Nina, sobre espiritismo, sobre Chico, sobre Emmanuel, e é um dos nomes assim que mais tem me educado na doutrina espírita, através da obra de Clóvis Tavares. Agora nós vamos chamar um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique conosco. Estamos de volta no Espiritismo e Arte. Hoje o assunto é audiovisual. Estamos aqui com o pesquisador e documentarista Oceano Vieira de Mello. Oceano, vamos continuar nessa produção de filmes que preserva a memória. Você nos falou de que a próxima produção é Nina Aroeira e Clóvis Tavares. Mas você tem algum desses filmes que você já produziu que mais te impactou e que você realmente se sentiu muito emocionado? E quais foram os cineastas que trabalharam com você nesses filmes? Germana, nós localizamos 2 filmes históricos, na realidade 3 filmes históricos com Chico Xavier. Primeiro, um filme dirigido por César Burnier, que era um grande pesquisador espírita nos anos 40 e 50. Ele filmou o Chico Xavier, a família de Chico Xavier, o casal Perácio, que são os responsáveis pela descoberta mediúnica de Chico Xavier, ainda em 1927, na fazenda Maquiné, no município de Curvelo, em Minas Gerais. Chico tinha 17 anos. O Burnier vai até Pedro Leopoldo e filma o Chico psicografando em alta velocidade. Ele filma o casal Perácio
quer dizer, registrando para a história as pessoas que educaram o Chico na mediunidade espírita. Precioso, Ele filma a família do Chico, o André Luiz, o seu João Cândido, as irmãs do Chico. Quer dizer, para mim é um filme muito histórico, né? E o Luiz Gonzaga, na inauguração do dia 2 de abril de 1950, quer dizer, aquela sessão ali, inaugurando a nova sede do Luiz Gonzaga. A nova sede, não a inauguração do primeiro centro espírita que Chico fundou com José. Com José ainda nos anos 30. Mas foi a reinauguração ou a primeira sede? Não, na realidade é a primeira sede, porque a segunda sede, porque a primeira sede foi na casa de vizinhos, depois passou a ser na casa do José Xavier. Ah, exatamente. A terceira sede passa a ser, a partir de 2 de abril de 1950, já construído no local onde Chico Xavier nasceu, em 2 de abril de 1910, que está lá até hoje, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, isso foi registrado pelo César Burnier, a inauguração do Centro Espírita Luiz Gonzaga na nova sede, né? Nossa, esse material é muito precioso. Pois é, em 1955, um médico recém-formado escreve um livro, ele precisa vender esse livro de porta em porta para poder construir um hospital na cidade de Araras. E ele vai até Pedro Leopoldo e com uma câmera na mão e filma também o Chico Xavier com a família dele. Quer dizer, você tem aí imagens preservadas do Chico ainda nos anos 50 em Pedro Leopoldo. É abençoada filmadora, né? E esse cineasta, ele depois, a pedido do Chico, ele fundou o ID de Araras, o Instituto de Difusão Espírita, que depois viria a fundar o Anuário Espírita. Então está tudo envolvido, quer dizer, você tem aí a literatura sendo preservada e o cinema sendo usado para a preservação da memória espírita. E qual é o nome desse documentário? Brilha uma Luz no Horizonte, de Lauro Michelin. Interessante, Germano, é que esses filmes, naquela época, não é como hoje, que você filma o áudio e o vídeo, né? A imagem e som. Naquela época se fazia a filmagem, depois fazia o som em estúdio. Então eu tive que arrumar a música adequada para aquelas imagens históricas e também dar o nome do filme, porque eram pequenas filmagens e não tinha assim, uma sequência de imagens. Não tinha um roteiro, né, temático. Não tinha roteiro. Então eu digo que a preservação está nisso, é você preservar aquelas imagens maravilhosas em preto e branco, né? Naquela época a maioria dos filmes eram preto e branco. Então esse trabalho está preservado para a posteridade. Que maravilha, hein, gente? Ele garimpa, vai lá e lapida e entrega essa joia para a gente, que são essas memórias. Seu trabalho é muito lindo e a gente sente na sua expressão que você faz isso com muito amor. Sim, eu faço com muito amor, eu tenho amor à doutrina, a Chico, a Emmanuel, eles me educaram, né? Eles me educaram, devo a minha educação a eles. Então eu acho que é uma obrigação minha ir atrás desse material e deixar para as futuras gerações que esse homem existiu. Mas, amigo, eu quero falar agora sobre a produção de filmes. E a vida continua. André Luiz tem 13 romances. A pergunta é, antes da gente falar sobre o filme, por que E a Vida Continua se tinha tantos outros romances? O Paulo Figueiredo, que é o diretor e produziu conosco o filme A Vida Continua, ele já tinha uma base de roteiro desse filme, né? Então facilitou quando o presidente da Federação Espírita Brasileira, o senhor Nestor Mazotti, sugeriu para nós se a gente poderia adaptar algum livro da FEB para o cinema, isso há quase 8 anos atrás. E ele não sugeriu nome algum? Não, ele não sugeriu. Então o Paulo já tinha esse roteiro mais ou menos adaptado, né? Faltava Por que só... o Paulo, ele era espírita, o Paulo? Paulo é espírita. Paulo ele começou
dando uma contribuição extraordinária ao nosso movimento espírita, ainda nos anos 80, junto com o saudoso Augusto César Vanucci, na Rede Globo, no Fantástico. Ele fez uma produção para o Fantástico, fez muitos casos especiais envolvendo a história de Chico Xavier para a televisão. Paulo Figueiredo. Ele dirigia novelas. Ele atuava em novela, mas ele também era um produtor de programas espíritas e às vezes até espiritualista, para não dar uma ideia de proselitismo utilizando-se da televisão. Então ele foi um grande produtor de programas nos anos 80 e 90, junto com Augusto César Vanucci, de saudosa memória. Ele contribuiu bastante, ele abriu, Abriu as portas para esse gênero. Paulo, ele é um ator hoje trabalhando numa rede de televisão e é um espírita dedicado, é uma pessoa que quer trabalhar para a sua fé espírita, E o roteiro já estava quase pronto. Então, mas isso ele já tinha apresentado para você, assim, numa conversa informal, ou ele te buscou, procurou para que você fizesse uma parceria na produção desse filme? Na realidade, ele procurou a FEB na época, mas isso faz uns 15 anos. Ele procurou a FEB que ele gostaria de fazer alguma coisa para a doutrina, utilizando do conhecimento dele. E isso ficou na cabeça do senhor Nestor Mazzotti. Quando o senhor Nestor Mazzotti me conheceu há 10 anos, exatos 10 anos atrás, ele falou: puxa, você precisa conhecer o Paulo Figueiredo, conversar com ele. Então nós marcamos um encontro no Rio, jantamos nós três e dali saiu a ideia de fazer o filme A Vida Continua. O Nestor fez então as apresentações. Fez. Que maravilha! E como foi a produção de A Vida Continua e essa parceria com o Paulo Figueiredo? Olha, foi muito... Nós tivemos uma série de dificuldades, como tudo na doutrina espírita, a gente tem que ter essa dificuldade, para poder até testar a nossa fé, até testar a nossa persistência, o nosso ideal. Mas nós conseguimos, foi muito prazeroso depois ver o filme ir para a sala de cinema. A ideia não era colocar na sala de cinema, era sair para a TV a cabo, lançar em DVD, mas depois o projeto foi crescendo, a gente viu que tinha um elenco maravilhoso, inclusive com Lima Duarte, é um nome extraordinário na dramaturgia brasileira, e a gente percebeu que tinha possibilidade de jogar no cinema, que aí já começa uma outra fase mais difícil ainda, que é colocar nos cinemas. Arrumar distribuidor, arrumar exibidores. Então, nós vamos agora assistir algumas cenas do filme A Vida Continua, alguns trechos, e nós voltamos já com o Oceano nos falando se depois de todas essas etapas cumpridas, se vale a pena fazer filme, se o filme A Vida Continua atendeu as expectativas dele e do diretor Paulo Figueiredo. Até já, não vai embora. Eu posso vir alguém da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos no planeta Terra? Evelina, eu estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal. Algumas relações não têm fim. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. Você sabe que Evelina já estava morta para mim muito antes do médico assinar o atestado de óbito dela. É hora do ajuste de contas. Fora daqui, assassino! Saber perdoar é recomeçar a viver. Do mesmo autor de Nosso Lar e A Vida Continua. Inspirado no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Estamos de volta no Espiritismo e Arte e hoje o tema é audiovisual espírita. Estamos aqui com
pesquisador e documentarista Oceano Vieira de Mello. Oceano, belíssimas cenas do filme E a Vida Continua, me emocionou bastante. Mas eu queria saber se emocionou o público em geral. Com quantas casas o filme foi exibido, qual o público, você acha, atendeu sua expectativa, a expectativa do Paulo Figueiredo, valeu a pena todo aquele desafio que você citou no segundo bloco? Valeu, Germana, porque primeiro, como eu já adiantei, a gente começou com a ideia de fazer um filme para TV a cabo e para DVD, depois ele foi para o cinema. A ideia era, inicialmente, colocar em 20 salas de cinema, mas o filme ficou tão bom e a gente encontrou um excelente distribuidor que acreditou no nosso trabalho, que foi a Paris Filme, através do Márcio Fracaroli, em que a gente tem essa dívida com ele. Ele colocou em 120 salas de cinema. Quer dizer, nós atingimos um público inédito, que é 10 vezes mais do que a média de um filme nacional quando vai para o cinema. Um filme normal, não um filme de comédia, um filme de entretenimento, que hoje a gente sabe que é um filme que atinge milhões de espectadores com a programação de propaganda voltada para o público de entretenimento. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Ou seja, a média num filme normal nacional é 30 mil espectadores na sala de cinema. Nós conseguimos 380 mil. 380. Depois o filme foi exibido no principal canal da Globosat, que é os canais de filmes da Globosat, da NET, que milhões de pessoas puderam assistir o filme. Né? E o filme saiu em DVD também pela Paris Filme, saiu em Blu-ray pela Paris Filme, e a gente espera até o ano que vem, quando vencer os prazos que nós chamamos de janela de exibição, exibir ele na TV aberta. Ele está prometido, está em contrato com a TV Globo exibir E a Vida Continua. Aí nós vamos atingir aí alguns milhões de espectadores. Então, ultrapassou a nossa expectativa. Então quer dizer que o enfoque é para o humanista, o educador, o humanista, e que também era espírita. Exatamente. Você acha interessante fazer esse foco na obra e não você colocar como carro-chefe da promoção desse filme o espiritismo? Não, eu sou contra isso. Eu acho que a gente tem que mostrar o homem, o ser humano, o humanista, que é espírita. Aí sim as pessoas vão entender que o espiritismo é um processo de educação, que esses nomes, eles estão ligados à educação, a uma boa formação do ser humano, moral, intelectual, principalmente moral e intelectual. Então, por exemplo, você pega um Divaldo Franco, o Divaldo é um grande humanista. Na minha opinião, o maior humanista do Brasil é o Divaldo Franco, que também é médium, que também é escritor espírita e palestrante espírita. Então, eu apresentei o Divaldo Franco, ser humano, mas tudo baseado no trabalho dele, dedicado à doutrina espírita. A mesma coisa com o Eurípides Barçanufo. Foi um grande contra o espiritismo, né, no início, depois ele se torna espírita, mas ele já era um educador. Então nós apresentamos o Eurípides Barçanufo, educador espírita, né, que adotou, que fundou um colégio Allan Kardec na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Então as pessoas querem tomar conhecimento disso, não da fé dele, mas do ser humano. Junto vai a fé dele. Então fica parecendo que você, para evitar que você está fazendo uma conversão, preocupado em converter pessoas. Não, porque o Espiritismo nos ensina que nós não estamos preocupados com isso. Nós não queremos mais adeptos, nós queremos que os adeptos descubram o Espiritismo. Eu não quero convencer ninguém. Agora, pode ser que um filme que nós fazemos, um programa que vocês exibam aqui na TV FEB, pode ser que desperte aquela pessoa para a honestidade, para a moral evangélica que nós praticamos, para a moral em todos os sentidos que nós pretendemos deixar bem claro de quem nós espíritas somos. Não é? Então a ideia é essa, jamais convidar alguém para vir para o espiritismo e muito menos tentar convencer alguém a entrar no espiritismo.
eu descobri o Espiritismo e sou feliz por causa disso. Mas, veja bem, nós estamos aí com uma produção imensa de filmes com a temática espírita. Produção americana, asiática, não são espíritas, os produtores e os diretores. Mas aí eu pergunto a você, você não acha que essa quantidade de produção com a temática espírita não é a influência do espiritismo? Não é porque esses produtores, esses diretores leram sobre o assunto e resolveram montar roteiros? Não é a influência do espiritismo no cinema e na comunicação? Eu prefiro dizer, Germana, que é a influência da espiritualidade, a espiritualidade escolhendo essas pessoas para deixar a mensagem dela e até o público chegar ao espiritismo. Por quê? Porque um filme espiritualista, um filme, por exemplo, do Clint Eastwood, Além da Vida, é um filme espiritualista, ele não é um filme espírita, mas o espírita aprova o filme do Eastwood. O Minha Vida na Outra Vida, como eu já lhe disse, é um filme baseado num fato real de uma pessoa que sequer conhece o espiritismo. Não é? Então há necessidade da gente entender que eu acho, estou convencido nisso, que a espiritualidade, ela trabalha nós espíritas e os não espíritas para trazer espiritualidade para o planeta. Por isso que aparecem aí esses filmes espiritualistas com cara de espíritas. Entendeu? Agora, nós, espíritas, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de fazermos o nosso trabalho para divulgar, sim, mas sem ser proselitista, sem querer convencer ninguém. E para finalizar, uma pergunta difícil, muito difícil. Você é diretor e produtor de filmes. Por que você inaugurou recentemente uma rádio? Germana, eu nasci ouvindo rádio, né? Nos anos 50, ouvindo ali as primeiras sinfonias, os boleros, aquelas coisas bonitas, né, que na primeira infância a gente gosta muito, ouvindo os primeiros acordes do cinema neorrealista, da novela vaga, aquelas trilhas sonoras. Eu sempre fui ligado ao rádio. E meu sonho, vou confessar aqui para os telespectadores, eu sentia uma inveja danada de nunca ter feito rádio. Meu sonho era fazer rádio. Mas, logicamente, eu não tinha cultura para isso. Depois que a gente adquire a cultura espírita, junto com essa cultura espírita, que graças a Deus eu me considero uma pessoa que estou engajado na doutrina, eu também descobri a música clássica. Aí uniu o útil ao agradável. Música clássica, mensagens do Emmanuel, porque ele é o meu professor, ele é o meu educador, e rádio. Então agora com a internet, nós inauguramos a Rádio Emmanuel, www.radioemanuel.com.br, onde eu produzo, eu narro, eu pesquiso, eu apresento e eu faço tudo. Estou realizado. Equipe. Para quem não conhece, Emmanuel, ele foi instrutor da humanidade, ainda o é, e mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. E o maior educador sobre o cristianismo. Exatamente, a coleção dele da Era Apostólica é belíssima. Oceano, eu apresentei você como pesquisador e documentarista. Você me dá a liberdade de falar pesquisador, documentarista, historiador? Maravilha o seu trabalho é maravilhoso. Eu espero que quem nos assistiu procure esses DVDs, procure no canal fechado, no canal aberto, essas histórias desses vultos que realmente têm contribuído para o Espiritismo e já contribuíram deixando obras maravilhosas. Eu agradeço a você, que Deus abençoe, que você continue conosco aí, um centenário para deixar mais história, viu, com a gente. Obrigado pela sua presença no Espiritismo e Arte e que você volte para nos contar de mais produções. Muito obrigado, agradeço. E se as pessoas quiserem ter interesse nos nossos DVDs, Livraria Cultura, FENAC, Livraria Saraiva, o Submarino,
Quer dizer, nós temos aí uma rede de distribuição das melhores livrarias do país. Para que mais? Jesus, Kardec, Chico, Ivone A. Pereira e os grandes nomes, os grandes vultos do Espiritismo. A Comunhão Espírita de Brasília também, uma grande livraria também. Ele já trabalha, né? E qual o site, o pessoal queria consultar? www.dvdversátil.com.br. Lá tem os filmes normais, filmes clássicos, humanistas, educativos, sobre filosofia, e tem o selo Vita Spirit, que é somente dedicado ao lançamento de filmes espíritas ou com extras espíritas. Tem até 2 espiritualistas, tão bom que são, que a gente colocou o selo Vita Spirit, mas não são espíritas. São espiritualistas, que é o Alabê de Jerusalém e a Grande Síntese de Pietro Baldi. Nota-se que você é um homem de fé com obras. Obrigado, Oceano. Obrigado. E a você que está em casa, obrigada pela audiência. Continue conosco semanalmente. Nós continuamos aqui para falar de arte e espiritismo na arte. Até mais.